Vamos então continuar o nosso estudo. Nós estamos vendo expiações terrestres. Vamos ver o caso Julienne Marie, a mendiga. Na comuna de La Villette, perto de Nozay, não sei se é assim que se pronuncia, no Loire inferior, havia uma pobre mulher chamada Julienne Marie, velha, enferma e que vivia da caridade pública. Um dia, ela caiu numa lagoa, de onde foi tirada por um habitante do lugar, o senhor A, que lhe dava habitualmente socorro. Transportada para o seu domicílio, ela morreu pouco tempo depois, em consequência do acidente. A opinião geral foi de que ela quisera se suicidar. No mesmo dia do seu decesso, do seu desencarne, da sua morte, aquele que a salvara, que é espírita e médium, sentiu sobre toda a sua pessoa como o roçar de alguém que estivesse junto dele, sem, todavia, se explicar a causa disso. Quando soube da morte de Jeanne Marie, o pensamento que lhe veio foi de que talvez o seu espírito viera visitá-lo. Segundo o conselho de um de seus amigos, membro da Sociedade Espírita de Paris, a quem dera conta do que se passara, fez a evocação dessa mulher com o objetivo de ser-lhe útil, mas preliminarmente pediu conselho aos seus guias protetores, dos quais recebeu a resposta seguinte, : podes fazê-lo, e isto lhe dará prazer, embora o serviço que te propões prestar-lhe seja-lhe inútil. Ela está feliz e toda devotada com todos aqueles que com ela se compadeceram. És um dos seus bons amigos. Ela não te deixa mais e conversa contigo, frequentemente, com o teu desconhecimento. Cedo ou tarde, os serviços prestados serão recompensados. Se não for pelo benefício, será por aqueles que se interessam por ele antes de sua morte como depois. Quanto o espírito não teve tempo de se reconhecer, são outros espíritos simpáticos que testemunham em seu nome todo o seu reconhecimento. Eis o que se explica o que sentistes no dia do seu decesso, da sua morte. Agora é ela quem te ajuda no bem que queres fazer. Lembra-te do que disse Jesus, aquele que for rebaixado será elevado, terás a medida dos serviços que ela poderá te prestar, se todavia não lhe pedires assistência, senão para ser útil ao teu próximo, colocando aqui, que ela teria condições de ajudá-lo, de assisti-lo, se o que ele pedisse, o que ele quiser fazer, foi para ajudar o próximo, não pedindo ou fazendo alguma coisa por ele mesmo. Questão da verdadeira caridade. Evocação. Boa Julienne Marie, sois feliz. Era tudo o que eu queria saber. Isso não me impedirá de pensar frequentemente em vós e de nunca vos esquecer em minhas preces. Resposta: tenha confiança em Deus, inspira a teus doentes uma fé sincera e triunfarás quase sempre. Não te ocupes nunca com a recompensa que disso advirá, ela será além da que esperas. Deus sabe sempre recompensar como merece aquele que se devota ao alívio dos seus semelhantes e coloca em suas ações um desinteresse completo. Sem isso, tudo não é senão ilusão e quimera, Ilusões maiores, ilusões mais fortes. Antes de tudo, é preciso a fé. De outro modo, nada. Lembra-te desta máxima e ficarás admirado com os resultados que obterás. Os 2 doentes que curastes, disso são a prova. Nas circunstâncias em que estavam, com os simples remédios, terias
fracassado. Quando pedis a Deus permitir aos bons espíritos derramarem sobre ti os seus fluidos benfazejos, se esse pedido não te faz sentir um estremecimento involuntário, é que a tua prece não está bastante fervorosa para ser escutada. Não está nas condições que te assinava. Foi o que sentiste quando dissestes do fundo do coração, abre aspas, Deus Todo-Poderoso, Deus Misericordioso, Deus de bondade sem limite, atendei a minha prece e permiti aos bons espíritos me assistirem na cura de, né? E aí aqui os pontinhos, né, quando ele pediu pela pessoa. Tende piedade dele, meu Deus, e restituí-lhe a saúde. Sem vós eu nada posso. Que a vossa vontade seja feita. Fecha aspas. Fizestes bem em não desdenhar dos humildes. A voz daquele que sofreu e suportou com resignação as misérias deste mundo é sempre escutada. E como vês, um serviço prestado sempre recebe a sua recompensa. Agora uma palavra sobre mim, e isso te confirmará o que disse acima. O Espiritismo te explica a minha linguagem como espírito. Não tenho necessidade de entrar nos detalhes a esse respeito. Creio também inútil te dar parte de minha existência precedente. A posição em que me conheceste sobre esta terra deve fazer-te compreender e apreciar as minhas outras existências. Fraca e não podendo trabalhar, mendiguei toda a minha vida. Eu nada entesourei. Sobre os meus velhos dias, as minhas economias se limitavam a centena de francos que reservava para quando as minhas pernas não pudessem mais me carregar. Deus julgou a minha prova e a minha expiação suficientes e lhes pôs um termo, livrando-me sem sofrimentos da vida terrestre, porque não me suicidei como se acreditou de início. Morri subitamente sobre a borda da lagoa no momento em que dirigia uma última prece a Deus. A inclinação do terreno foi a causa da presença do meu corpo na água. Não sofri. Estou feliz por poder cumprir a minha missão sem entraves estou feliz por poder cumprir a minha missão sem entraves e com resignação. Tornei-me útil na medida das minhas forças e de meus meios, e evitei de fazer o mal ao meu próximo. Hoje, disso recebo a recompensa e rendo graças a Deus, nosso divino Senhor, que abranda a amargura das provas em nos fazendo esquecer durante a vida as nossas antigas existências e põe sobre o nosso caminho almas caridosas para nos ajudarem a suportar o fardo das nossas faltas passadas. Persevera também, tu e como eu, por isto serás recompensado. Agradeço-te por tuas boas preces e pelo serviço que me prestastes. Não o esquecerei nunca. Um dia nos reveremos e muitas coisas ser-te-ão explicadas. No momento, isso seria supérfluo. Fica sabendo somente que te sou toda devotada e que estarei sempre perto de ti, quando tiveres necessidade de mim para aliviar aqueles que sofrem. Assinado, a pobre velha Julienne Marie. O espírito de Julienne Marie, tendo sido evocado na Sociedade de Paris, em 10 de junho de 1864, ditou a seguinte comunicação, abre aspas, obrigado por consentir desadmitir-me em vosso meio, caro presidente. Né? Respondendo aqui, né, o presidente era o professor Hippolyte, né, o Allan Kardec. Sentistes bem
que as minhas existências anteriores eram mais elevadas como posição social. Se retornei para sofrer esta prova da pobreza, foi para punir-me de um orgulho vão que me fez repelir o que era pobre e miserável. Então sofri esta lei justa do talião, que me tornou a mais horrível mendiga deste país. E como para provar-me a bondade de Deus, eu não era repelida de todos. Era todo o meu medo. Também suportei a minha prova sem murmurar, pressentindo uma vida melhor, de onde não deveria mais retornar sobre esta terra de exílio e calamidade. Que felicidade o dia em que nossa alma jovem ainda pôde reentrar na vida espiritual para rever os seres amados. Porque também eu amei e fui feliz por ter reencontrado aqueles que me precederam. Obrigada. A esse senhor A, que é quem ajudava ela, né? Que me abriu a porta do reconhecimento. Sem a sua mediunidade, não poderia agradecer-lhe, provar-lhe que a minha alma não esquece as felizes influências de seu bom coração e recomendar-lhe propagar a sua divina crença. Ele está chamado a conduzir almas desviadas, que se persuada bem de seu apoio. Sim, posso restituir-lhe em cêntuplo o que me fez, instruindo no caminho que seguis. Agradecei ao Senhor por ter permitido que os Espíritos possam vos dar instruções para encorajar o pobre nas suas penas e deter o rico em seu orgulho. Sabei compreender a vergonha que há em repelir um infeliz. Que eu vos sirva de exemplo, a fim de evitar que venham, como eu, expiar as vossas faltas por essas dolorosas posições sociais que vos colocam tão baixo e fazem de vós o resto da sociedade. Fecha aspas, assinado Juliane Marie. Tendo esta comunicação sido transmitida ao senhor A, de seu lado ele obteve a que se segue e que é de sua confirmação. Pergunta: Boa Juliane Marie, uma vez que consentis ajudar-me com os vossos bons conselhos, a fim de fazer-me progredir no caminho de nossa divina doutrina, quereis vos comunicar comigo. Farei todos os esforços para aproveitar os vossos ensinamentos. Resposta: lembra-te da recomendação que vou fazer-te e nunca te afastes dela. Sê sempre caridoso na medida de teus meios. Compreendes bastante a caridade tal como deve ser praticada em todas as posições da vida terrestre. Não tenho, pois, necessidade de vir te dar um ensinamento a esse respeito. Tu mesmo serás o teu melhor juiz, seguindo, todavia, a voz de tua consciência, que nunca te enganará quando a escutares sinceramente. Não te enganes sobre as missões que tens a cumprir. Pequenos e grandes têm a sua. A minha foi penosa, como vim confessá-lo ao bom presidente da Sociedade Mãe de Paris, a qual vos juntareis todos um dia. Esse dia não está tão longe quanto pensas. O Espiritismo caminha a passo de gigante, apesar de tudo que se faz para entravá-lo. Caminhai, pois, todos sem medo, servidores adeptos da doutrina, e os vossos esforços serão coroados de sucesso. Que vos importa o que se dirá de vós? Colocai-vos acima de uma crítica irrisória que cairá sobre os adversários do Espiritismo. Os orgulhosos, eles se creem fortes e pensam vos abater facilmente. Vós, meus bons amigos, permanecei tranquilos e não temai em vos medir com eles. São mais fáceis de se vencer
do que o credes. Muitos dentre eles têm medo e temem que a verdade não venha, enfim, ofuscar-lhes os seus olhos. Esperai, e a seu tempo eles virão ajudar no coroamento do edifício, né, da obra da edificação. Juliene, assinado Juliene Marie, que tem uma nota, né, do Kardec. Este fato está cheio de ensinamentos para quem meditar nas palavras deste Espírito em suas 3 comunicações. Todos os grandes princípios do Espiritismo aí se encontram reunidos. Desde a primeira, o Espírito mostra a sua superioridade por sua linguagem. Semelhante a uma fada benfazeja, essa mulher resplandecente hoje e como metamorfoseada, vem proteger aquele que não a recusou sobre os andrajos da miséria. É uma aplicação destas máximas do Evangelho. Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Felizes os humildes. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Não desprezeis os pequenos, porque aquele que é pequeno neste mundo talvez seja maior do que não credes. Fecha aspas. Nós vemos aqui a colocação do Kardec lembrando as bem-aventuranças, né, de Jesus, que estão no capítulo 5 de Mateus. Agora nós vamos ver um outro caso, Max, o mendigo. Numa cidade da Baviera, morou por volta de 1850 um velho quase centenário conhecido sob o nome de Pai Max. Ninguém conhecia direito a sua origem porque ele não tinha família. Há quase meio século, acabrunhado por enfermidades que o punham fora do estado de ganhar sua vida pelo trabalho, não tinha outros recursos que a caridade pública, que dissimulava, vendendo nas fazendas e nos castelos almanaques e pequenos objetos. Foi-lhe dada a alcunha de Conde Max, e as crianças não o chamavam nunca senão Senhor Conde, do que ele sorria sem melindrar-se. Porque este título? Ninguém poderia dizê-lo. Passou a ser hábito. Talvez fosse por causa de sua fisionomia e de suas maneiras, cuja distinção contrastava com os andrajos. Vários anos depois de sua morte, apareceu em sonho a filha do proprietário de um dos castelos onde recebia a hospitalidade na estrebaria, porque não havia domicílio para ele. Disse-lhe, aqui nós vamos ver o que o Max colocou para a menina, né? Abre aspas, as palavras de Max, abre aspas. Obrigado a vós por ter deslembrado do pobre Max em vossas preces, porque elas foram ouvidas pelo Senhor. Nós vamos ver em todos os depoimentos os agradecimentos às preces. Todos esses desencarnados, os do começo, né, que desencarnaram super bem, e nós vimos os espíritos mais duros, mais difíceis, e agora os que passaram por expiações na terra, todos agradecendo as orações, todos agradecendo as preces, porque eles sentiram, eles receberam esses bálsamos que as preces enviam. Então, que a gente sempre se lembre de orar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e também pelos não tão amigos ou inimigos que desencarnaram. Todos precisam da ajuda das preces. Desejais saber quem sou, alma caridosa que vos interessastes pelo infeliz mendigo. Vou satisfazer-vos, pois será para todos uma grande instrução, fecha aspas. Então ele agradecendo a menina, agradecendo as preces, e pelo jeito ela deve, na prece, ou deve ter pensado que ela gostaria muito de saber quem foi ele, né? Porque ele estava naquela situação, e ele vai esclarecer aqui. Ele fez então o relato seguinte, aproximadamente nesses termos. 2 pontos, abre aspas.
o relato que ele fez para a menina. Há 1 século e meio, mais ou menos, 150 anos atrás, eu era um rico e poderoso senhor deste país, mas vão, orgulhoso e enfatuado pela minha nobreza. A minha imensa fortuna nunca serviu senão aos meus prazeres, e a isso apenas ela bastava, porque eu era jogador, libertino e passava a minha vida nas orgias. Meus vassalos, que acreditava criados para o meu uso, como os animais da fazenda, eram pressionados e maltratados para proverem as minhas prodigalidades, os meus esbanjamentos. Permanecia surdo aos seus lamentos, como aos de todos os infelizes. E segundo eu, eles deveriam se sentir muito honrados por servirem aos meus caprichos. Morri com uma idade pouco avançada, esgotado pelos excessos, mas sem que provasse nenhuma infelicidade verdadeira. Ao contrário, tudo parecia sorrir-me, de modo que eu era, aos olhos de todos, um dos felizes do mundo. A minha posição valeu-me suntuosos funerais, os boêmios lamentavam em mim o faustoso Senhor, mas nenhuma lágrima foi vertida sobre a minha tumba. Nenhuma prece do coração, uma prece verdadeira, sentida, foi dirigida a Deus por mim. E a minha memória foi amaldiçoada por todos aqueles dos quais aumentaram a miséria. Ah! Quanto é terrível a maldição dos infelizes que se fez. Ela não cessou de retinir nos meus ouvidos durante longos anos que me pareceram uma eternidade. E na morte de cada uma das minhas vítimas era um novo rosto ameaçador ou irônico, que se erguia diante de mim e me perseguia sem descanso, sem que pudesse encontrar um canto escuro para subtrair-me a sua visão. É sem encontrar um lugar para se esconder. Nenhum olhar amigo. Meus antigos companheiros de deboche, infelizes como eu, fugiam de mim e pareciam dizer-me com desdém, abre aspas, não podes mais pagar os nossos prazeres, fecha aspas. Ó, quanto teria pago muito caro por um instante de repouso, um copo de água para estancar a sede ardente que me devorava. Mas eu não possuía mais nada, e todo o ouro que semeei a mãos cheias sobre a terra não produzira uma única bênção, nenhuma só. Entendeis, minha filha? Ele continua aqui falando com ela, no sonho, Enfim, oprimido pela fadiga, esgotado como um viajor esfalfado que não vê o fim do seu caminho, exclamei, abre aspas, meu Deus, tende piedade de mim. Quando, pois, terminará esta horrível situação? Fecha aspas. Então uma voz, a primeira que eu ouvia desde que deixara a terra, disse-me, abre aspas, quando tu quiseres, fecha aspas. Que é necessário fazer, grande Deus? Respondi eu, dizei-me, submeterei a tudo. Abre aspas, a resposta, É necessário o arrependimento, humilhar-te diante daqueles que humilhastes, para pedir-lhes para que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. Fecha aspas. Eu me humilhei, pedi aos meus vassalos, meus servidores que estavam ali diante de mim e cujos rostos, de mais em mais benevolentes, acabaram por desaparecer. Isto foi então para mim como uma nova vida. Então ele começou a pedir perdão e alguns daqueles benevolentes perdoaram e aí ele não via mais esses rostos.
Então, para mim, foi como uma nova vida. A esperança substituiu o desespero e agradeci a Deus com todas as forças de minha alma. A voz me disse em seguida, abre aspas, príncipe, fecha aspas. E eu respondi, abre aspas, não há aqui outro príncipe senão o Deus Todo-Poderoso, que humilha os soberbos. Perdoai-me, Senhor, porque pequei. Fazei de mim um servidor de meus servidores, se tal é a vossa vontade. Fecha aspas. Ele continua aqui a descrição para a menina. Alguns anos mais tarde, nasci de novo, mas desta vez numa família de pobres camponeses. Meus pais morreram quando era ainda criança e permaneci só no mundo e sem apoio. Ganhei minha vida como pude, ora como operário, ora como empregado de fazenda, mas sempre honestamente, porque eu acreditava em Deus desta vez. Com a idade de 40 anos, uma doença tornou-me paralítico de todos os meus membros e me foi necessário mendigar durante mais de 50 anos, sobre estas mesmas terras das quais fora o Senhor absoluto. Receber um pedaço de pão nas fazendas que possuíra, onde por uma amarga zombaria alcunharam-me Senhor Conde. Frequentemente muito feliz por encontrar um abrigo na estrebaria do castelo que fora meu. No meu sonho, agradava-me percorrer esse mesmo castelo, onde fora déspota, tirano. Quantas vezes em meus sonhos revi-me ali no meio de minha antiga fortuna. Essas visões me deixavam ao despertar um indefinível sentimento de amargura e de desgostos, mas nunca uma queixa escapou da minha boca, e quando aprouve a Deus chamar-me para ele, eu o bendisse por ter me dado a coragem de suportar, sem murmúrio, essa longa e penosa prova da qual recebo hoje a recompensa. E vós, minha filha, eu vos bendigo por terdes orado por mim. E aqui nós, fecha aspas, E aqui nós vemos uma nota do Kardec. Recomendamos este fato àqueles que pretendem que os homens não tenham mais freios, se não tivessem mais diante deles o espantalho das penas eternas. E perguntamos se a perspectiva de um castigo como aquele do Pai Max é menos feita para deter no caminho do mal que aquela que tortura sem fim, nas quais não se crê mais. As colocações da igreja, de inferno, que as pessoas veem que isso é uma coisa para as crianças, E aqui nós vamos ver a história de um doméstico. Numa família de alta classe, havia um doméstico muito jovem, cuja figura inteligente e fina nos tocou pelo seu ar muito jovem, de distinção. Nada em suas maneiras exalava baixeza. A sua solicitude para o serviço dos seus senhores nada tinha dessa obsequiosidade servil, daquela bajulação, não tinha nada disso. Era um servo, mas que tinha ali digamos assim, uma postura. Então a sua solicitude, o seu prazer em servir, em ajudar para o serviço dos seus senhores, nada tinha dessa obsequiosidade servil própria das pessoas dessa condição. No ano seguinte, tendo retornado a essa família, ali não mais vimos o jovem e perguntamos se fora despedido. Abre aspas, a resposta, Não, foi-nos respondido. Foi passar alguns dias em sua terra e ali morreu. Lamentamos muito porque era uma excelente pessoa e que tinha sentimentos verdadeiramente
acima de sua posição. Era-nos muito ligado e deu-nos provas do mais alto devotamento. Fecha aspas. Mais tarde, veio-nos o pensamento de evocar esse jovem, e eis o que nos disse. Eles fizeram a evocação dele. Abre aspas. Na minha penúltima encarnação, eu era, como se diz na terra, de muito boa família, mas arruinada pelas prodigalidades, pelo esbanjamento de meu pai. Fiquei órfão muito jovem e sem recursos. Um amigo de meu pai recolheu-me, educou-me como seu filho e fez-me dar uma bela educação da qual tirei um excesso de vaidade. Esse amigo é hoje o senhor de G. Ele dá o nome, de quem é esse amigo nos dias de hoje, que o recolheu e o criou, na encarnação anterior. Ao serviço do qual me vistes. Então, por isso ele trabalhava também com tanta gratidão, com tanto prazer para esse senhor G, que foi seu benfeitor na encarnação anterior. Eu quis, na minha última existência, expiar o meu orgulho nascendo numa condição servil, e encontrei aí a ocasião de provar o meu devotamento ao meu benfeitor. Salvei-lhe mesmo a vida, sem que disso nunca soubesse. Era ao mesmo tempo uma prova da qual saí com vantagem, uma vez que tive bastante força para não me deixar corromper pelo contato de uma companhia quase sempre viciosa. Apesar dos maus exemplos, permaneci puro, e disso agradeço a Deus, porque estou recompensado pela felicidade de que gozo. Fecha aspas. Pergunta. Em quais circunstâncias salvastes a vida do senhor G? Resposta. Num passeio a cavalo, onde eu o seguia só, percebi uma grossa árvore que caía de seu lado e que ele não via. Chamei-o com um grito terrível. Ele se voltou vivamente e durante esse tempo a árvore caiu aos seus pés sem o movimento que eu provoquei. Ele teria sido esmagado. E aqui tem uma nota, O senhor G, a quem o fato foi reportado, lembrou-se perfeitamente dele, do fato. Pergunta. Por que morrestes tão jovem? Resposta. Deus julgara minha prova suficiente. Pergunta. Como aproveitastes essa prova, uma vez que não tinhas a lembrança da causa que a motivara? Resposta. Na minha humilde posição, restava-me um instinto de orgulho, que fui bastante feliz em poder dominar, o que fez com que a prova me fosse aproveitável. Sem isso, estaria ainda por recomeçar. Meu espírito lembrava-se em seus momentos de liberdade e ficava-me disso, ao despertar, um desejo intuitivo de resistir às minhas tendências que sentia serem más. Então, no desdobramento do sono, por isso que ele diz, meu espírito lembrava-se em seus momentos de liberdade. O desdobramento no sono são os momentos de liberdade que nós, que somos espírito, temos. A gente se afasta do corpo e tem um momento de liberdade. E aí ele diz, ao despertar, e ficava-me disso, ao despertar, quer dizer, o que sobrava, ele não lembrava de tudo, mas ao despertar, ficava ali um desejo intuitivo de resistir às minhas tendências que sentia serem más, de orgulho, de vaidade principalmente. Tive mais mérito em lutar assim do que se me lembrasse claramente do passado. A lembrança da minha antiga posição teria exaltado meu orgulho e me perturbaria, ao passo que não tive que combater senão os arrastamentos de minha nova posição. Pergunta. Recebestes uma brilhante educação. Para que isto vos serviu em vossa última existência, uma vez que não lembrais dos não lembrais dos conhecimentos que adquiristes? Resposta. Estes conhecimentos seriam inúteis, um contrassenso mesmo em minha nova posição.
permaneceram latentes, né? Permaneceram ocultos, né? Guardados, permaneceram latentes e hoje os reencontro. Todavia, não me foram inúteis, porque desenvolveram a minha inteligência. Instintivamente, eu tinha o gosto das coisas elevadas, o que me inspirava a repulsa pelos exemplos baixos e ignóbeis que tinha sob os olhos. Sem essa educação, não seria senão um criado. Pergunta: os exemplos de servidores devotados aos seus senhores até a abnegação têm por causa as relações anteriores? Resposta: não duvideis disso. Pelo menos é o caso mais comum. Esses servidores algumas vezes são membros mesmo da família, ou, como eu, gratos que pagam uma dívida de reconhecimento e que o seu devotamento ajuda a avançar. Não sabeis todos os efeitos de simpatia ou antipatia que estas relações anteriores produzem no mundo? Não, a morte não interrompe essas relações que se perpetuam com frequência de século em século. Pergunta: por que esses exemplos de devotamento de servidores são hoje tão raros? Resposta: é necessário disso acusar o espírito de egoísmo e de orgulho de vosso século, desenvolvido pela incredulidade e pelas ideias materialistas. A fé verdadeira se vai pela cupidez, né? Pela ambição, né? Pela ambição, pela prepotência, né? Pelo orgulho. Então a fé verdadeira se vai pela cupidez e o desejo do ganho, e com ela os devotamentos. O espiritismo, conduzindo os homens ao sentimento da verdade, fará renascer as virtudes esquecidas. E aqui nós vamos ver uma nota do Kardec. Nada pode melhor que este exemplo fazer ressaltar o benefício do esquecimento das existências anteriores. Se o Sr. G se lembrasse do que for o seu jovem empregado, ficaria muito embaraçado com ele e não o teria mesmo considerado nessa condição, né? Não o teria como empregado, voltaria de novo a cuidar dele como fez antes e provavelmente o orgulho dele voltaria, seria mais difícil para ele vencer o orgulho, né? Entravaria assim a prova que foi proveitosa para ambos, porque ambos se aproveitaram da prova. Ele sendo gentil, ele tratando bem um servo, e este servo sendo grato ao seu senhor, servindo com gratidão mesmo sem saber o motivo desta gratidão. Por isso que o esquecimento é tão importante para o nosso aprendizado e para o nosso desenvolvimento. Por isso que a prova aqui como encarnados tem peso 2, por causa do esquecimento, né? Porque com as lembranças das coisas da vida passada, os méritos diminuem. E a gente precisa entender sobre a ilusão do mundo, a ilusão desse planeta. Só é verdadeiramente nosso aquilo que nós levamos conosco. A gente viu aqui, nessa última encarnação, ele não se lembrava dos ensinamentos, da cultura, do que ele aprendeu na anterior, mas estavam guardados lá dentro, ajudaram no desenvolvimento da sua inteligência. E a inteligência que ele adquiriu com esses conhecimentos continuava com ele. Ele não lembrava dos conhecimentos, só foi relembrar esses conhecimentos depois que desencarnou, mas esses conhecimentos o ajudaram. Então só é verdadeiramente nosso que nós podemos levar conosco o conhecimento, as mudanças, as boas lembranças. O que nós não podemos levar conosco quando desencarnamos, quando voltamos para a verdadeira vida, é ilusão. Eu não levo esse corpo faz parte da ilusão. Eu não levo as coisas materiais, faz parte da ilusão. Eu não levo título, não levo crachá, não levo poupança, não levo conta em banco, não levo aplicação, não levo propriedades. Eu não levo nada. Isso tudo é ilusão. Nós vivemos iludidos aqui. As coisas que são verdadeiramente minhas, que são importantes e que fazem diferença, são aquelas que estão apreendidas, guardadas dentro de mim e comigo, e que me ajudam na minha mudança, ajudam na minha transformação, me ajudam na minha reforma íntima.
Isto sim é meu e ninguém tira, eu vou levar para a eternidade, porque somos espíritos e somos eternos. Todo o resto, né? Eu estou Sandra nesta encarnação, fui João, fui Maria, fui Pedro, sabe lá o que serei ainda? Mas eu sou um espírito imortal, numa única vida, com várias existências, e estas existências são provas, são expiações, pelas quais eu tenho que passar para a minha melhor e para o meu crescimento. Nós vamos parar por aqui, continuamos no nosso próximo estudo. Até lá!